Olá, sejam bem-vindos ao podcast Barzinho, Voz e Violão. Eu sou o Eder Nunes e vou aqui coordenar junto com meu amigo Ronaldo esse podcast que vai tratar de pautas aí sobre a profissão de músicos de bar, músicos que tocam em bares, restaurantes e eventos. E desde já quero agradecer as leis de incentivo, a Lei Paulo Gustavo, porque esse projeto é amparado e apoiado pelo Ministério da Cultura, pelo Governo Federal, pela Secretaria de Cultura de Hortolândia, Prefeitura Municipal de Hortolândia e, lógico, a Lei Paulo Gustavo. Eu vou começar aqui apresentando um camarada que vai coordenar junto comigo esse podcast. A gente vai receber convidados super interessantes, super bacana, que tem várias histórias, várias experiências interessantes para passar para nós aqui. Ele é cantor popular, profissional, inscrito na Ordem dos Músicos, iniciou suas atividades artísticas como ator no grupo do Teatro Arte Viva, em Campinas, entre os anos de 1995 e 1999. Foi performer em casas noturnas, sob o pseudônimo de Norton, de 1997 até 2005. Fundador, compositor e vocalista da banda Beauvoir, desde 2009, com a banda ele gravou 6 canções autorais, também mestre e doutor em educação pela Unicamp, com pós-doutorado em psicologia pela UFMS, Universidade de Mato Grosso do Sul, tá, gente? Autor do livro A Suposta Homossexualidade e co-organizador dos livros Psicologia Escolar e Educacional e População LGBTQIA+. É isso? Não tinham mais aqui. Não tinham mais aqui, mas eu decorei a palavra. Também Educação e Psicologia, divulgando o conhecimento científico e histórias de professor. Tem mais aqui, Ronaldo? Você quer que eu leia mais? Tá bom. Bom, tudo isso que eu falei... O que importa é que eu sou seu amigo, é por isso que a gente está aqui hoje. Exatamente. E se conhecemos aonde? Em barzinho. Pois é. Porque uns 20 anos? Para mais, né? Por aí, né? 2003, tem mais. Tem mais. Tem mais. Bom, enfim, não vamos revelar também a idade. A gente está aqui hoje recebendo uma convidada, Ronaldo. Ronaldo, agora eu gostaria mas acho que eu que tinha que te apresentar agora. Claro, agora. Vamos lá, então. Agora, vamos lá. Afinal de contas, quem é Eder Nunes? Exatamente. É essa pergunta que não cala, né? Gente, o Eder, ele é de Osasco, porém, a gente estava conversando aqui agora antes, ele se sente mais hortolandense que tudo, né? Enfim, começa na música com 16 anos, é influenciado pela MPB, pelo pop, o samba, soul e outros. A minha memória de você é sempre com o violão na mão, sabia? É sério. Que bom. E não só no espaço do boteco, mas assim, essa coisa do dia a dia mesmo, assim, você sim, com o violão na mão, assim, é a lembrança que eu tenho, né? Enfim, em 2019 foi contratado pela empresa BIC para trabalhar com musicalização infantil, atualmente se apresenta em shows solos ou com banda, está divulgando seu álbum Além do Sol, que traz uma grande versatilidade, permeado por gêneros pop, MPB, além de integrar o grupo Quinteto Cultura aqui da cidade de Hortolândia. É pela cultura, né? Isso, da Secretaria de Cultura. Tem também trabalhado em diversos grupos musicais e bandas, trabalha com variados estilos. O pior é que o bicho é versátil mesmo, né? Ele dá risada, mas é sério. Enfim, acho que tem que destacar aqui o primeiro lugar, né, em 2 festivais de MPB realizados aqui em Hortolândia, apresentações em diversos estados do país, como backing vocal também do grupo FDM, e integra o Atrechos, que apresenta, na verdade, o tributo aí ao Clube da Esquina. Foi um projeto com começo, meio e fim. Daqui a pouco a gente vai receber falar dele. Vamos falar deles. Vamos segurar essa pauta aí. Essa pauta é bem legal. Mas agora... Apresentado, senhor? Devidamente apresentados, eu e Ronaldo Alexandrino. Eu acho legal o Alexandrino. Você sabe a história? Eu não posso... É ela agora, né? Tá. Vamos mirar na Liane, porque a gente tem mais 2 convidados ali aguardando ali fora. Mas agora a gente vai falar de uma pessoa que eu adoro, tá? Ela é de origem, ela é sul-mato-grossense. Você fez... Olha só, eu fiz o pós-doc lá. Estava esperando, né, entrar... Paulista de coração, né? Assim como eu sou hortolandense de coração, ela é paulista de coração. Toca desde os 9 anos e já passeou por bares, saraus, eventos de todos os tipos. Com mais de 12 anos de carreira artística, compondo desde os 15, lançou seu primeiro álbum autoral em julho de 2019.
passeando pela MPB, pelo samba, reggae, etc. Suas principais influências foram Djavan, Ana Carolina, Céu e Lenine. Tem lançado EPs e videoclipes e atualmente está trabalhando nos próximos projetos e lançamentos. Segundo o seu jargão, que eu adoro, ela sempre coloca nos seus textos, nas suas redes sociais, uma frase muito bonita, que é: a arte conecta e transforma. Foi você que inventou, Liane. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Éder. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Então, esse jargão surgiu a partir de experiências, né, com arte, né? A gente está muito sempre conectado. Eu vi que na arte é uma ponte muito incrível para a gente conhecer pessoas, trocar experiências. E então, a arte conecta e transforma nesse sentido. Além de você se conectar com as pessoas, você também se transforma através da arte ao longo do tempo. Então, eu sempre costumo colocar, assim, nos meus posts, nas minhas agendas de música, sempre essa frase: a arte conecta e transforma. É mais que uma forma de atração também, né? Sim. Me fala um pouquinho do teu começo. Como que você vem para a arte, como que você vem para a música, enfim. Começa na música? Nossa, eu acho que eu respiro música desde muito pequenininha, assim. Eu tenho influência por parte de pai e mãe, porque os meus avós, eles eram uma dupla sertaneja, por parte de pai, e minha mãe, por parte de mãe, os meus avós também sempre cantaram em coral de igreja, meu avô tocava na orquestra. Meu avô, inclusive, ele foi uma das primeiras pessoas, o primeiro grupo que criou a Sinfônica de Sumaré. Que legal. Oi, Foi legal. Paulino Carpani, sim. Enfim, então, sempre tive muito contato com arte, com música, assim, sabe? Então, desde criança eu tinha... Minha mãe falava que eu brincava muito de teatrinho, eu inventava uns showzinhos, assim, sabe? Quando era neném. Então, eu sempre estava, assim, pensando que eu estava no show, que eu estava tocando. Então, acho que isso foi muito meu, assim. Eu acabei sendo mais puxada pela arte do que eu fui em busca dela, assim, sabe? Acho que estava muito dentro de mim. E tem um momento que vira uma chave que você fala: quero trabalhar com isso, ou você ainda sente que flui desde essa infância até hoje? Então, eu sempre estive na arte, cara. É muito curioso isso, porque, bom, eu ganhei meu primeiro violão com 9 anos, então eu comecei a tocar com 9 anos, porque meus pais me viam performando. Eu ia na escolinha, porque eu estudava numa escola católica, levava um violão de brinquedo e tinha missa toda sexta-feira, sei lá, alguma coisa assim. Então lá eu já tocava, eu estava sempre muito, muito conectada com a música. Então, ganhei o violão, ganhei algumas aulas, fiz acho que 3 meses de aula e segui a partir disso, sabe? Então, aí, acho que como a maioria dos músicos começam em igreja, né, que a gente tem essa bagagem de até ganhar conhecimento, né, porque na igreja é um espaço de estudo muito, muito foda, assim, para se especializar na música, né. Aí, depois disso, participei de algumas bandas e comecei a tocar em barzinho mesmo, acho que com 16 anos também, dos 15 aos 16, assim, que eu fazia parte do Quinteto Seven lá. Também fez parte de quinteto. E a gente fazia um pop rock, a gente se apresentou em Sumaré no Geleia com Mel, quando ainda tinha, em Nova Odessa. Então, a partir daí, eu fui seguindo, sabe? Só que eu sempre quis também fazer sozinha voz e violão, que eu tinha esse sonho, assim. Então, eu comecei a crescer, os meus amigos, dá uma canjinha aqui, uma canjinha ali, sabe? Aí foi a partir desse momento aí que eu conheci o Éder, inclusive. Me conheceu dando canja, né? Pois é, cara, eu fui na Estação Rebouças, que é de Sumaré, um bar conhecido de lá, que tinha música, sei lá, de segunda a segunda, né? Lá tinha segunda a segunda. Música Incrível. todo dia. E aí eu fui lá comer uma pizza com a minha mãe, cara. Acho que eu tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, né? Eu já tocava com banda, mas ainda não fazia a parada sozinha. E aí o Éder tava tocando lá na Estação Rebouças, né? E aí ele, minha mãe, não sei se a gente sentou perto dele, não sei se rolou algum comentário de, você é muito bom, parabéns. Sim, sim. Porque, né, quando a gente vê outros músicos, a gente fica o olho brilhando, assim, Eu né? lembro era como muito se novinha. fosse hoje. Eu lembro Legal. como se fosse hoje desse dia. Lembro até a mesa que ela sentou. Foi exatamente do seu ladinho ali, Do né? lado ali. Aí ele, conversa vai, conversa vem, dá uma canjinha aí, né? Eu comecei a tocar. Aí, a partir daí, assim, o que eu preciso fazer para tocar, né? Peguei uns conselhos dele, uns conselhos de outros músicos que também tocavam lá. Legal que na primeira canja que ela deu nesse dia, eu já vi assim, eu já fiquei assim impressionado com a pegada da mão direita dela.
que ela sempre tem essa característica aí. Quem acompanha a Liane tocando, vê que ela faz uma percussividade bacana com a mão direita no violão. Eu achava massa isso daí. Ela tocava muita coisa na Ana Carolina, né? Acho que não sei se é pelo tom de voz ou pela pegada de violão que era parecida. Eu estudava Mas- muito na Carolina, cara, na né? adolescência. Principalmente pela pegada do violão, Eu sabe? adorava tocar na Ana Carolina porque era a única mulher que eu conseguia cantar no mesmo tom que ela. Vozeirão. Não precisava grave. transpor tom, mas foi muito legal. Ô, Liane, e assim, quais fatos assim marcaram sua trajetória em barzinho? Já assim, depois que você já se consolidou como cantora de bar, né? Acho que não tem demérito nenhum falar cantor de bar, né? Cantor de barzinho, Não, né? não. Quais fatos assim foram marcantes assim nessa trajetória tua até hoje? Acho que ganhar experiência, né? Isso é muito bom, assim. Eu passei por muitos, todo artista passou por muitos perrengues, assim, na noite, né? Então, assim, acho que o que marca muito é que quando a gente tá num perrengue ali, tem sempre um músico artista que tá ali perto para te ajudar, sabe? Eu tenho até uma ocasião também, no começo da carreira, para tocar em barzinho, eu precisei de um cabo, eu sei que eu tava tocando na Estação Rebouças e na cachaçaria, ou vice-versa. Eu tava na cachaçaria, eu acho. Isso, Você e tava na aí Estação eu Se eu não me engano, não foi a primeira vez que você tocou que você pegou a data para você tocar mesmo. sim, não sei, eu acho que foi a primeira vez, assim, Então, talvez. eu lembro que ela correu lá assim, tal, me socorre aí, me arruma um cabo. Aí. Quem nunca? Quem nunca, né? Aí ele me salvou e eu achei muito legal, assim, sabe? Porque a gente quase não se conhecia, né? Trocou aquela ideia. Então eu via que a partir disso a gente podia criar novos coletivos e, sei lá, fazer mais amizade com o pessoal. A gente sempre bate nessa tecla, né? De se unir com os músicos e tal. A gente tem alguns amigos, assim, não muitos coletivos, mas que eu sinto que quando eu preciso eu tenho, assim, sabe? Legal. O que mais? Me fala. Acho que você está trazendo um ponto curioso para gente, que essa coisa. E aí eu vou ligar isso com a música Conecta, que você traz no começo, né? E como viram esses coletivos, assim, o que mais te marca nessa trajetória? Pensando, então, nessa questão de conectar-se com outros músicos, né? Com outros coletivos, com outras parcerias. O que mais que te vem à memória, assim, que te marca nessa trajetória? Cara, eu me sinto uma pessoa muito coletiva, assim, sabe? Eu acho que a coisa funciona muito legal quando a gente se une. Então, eu acho que o que tá muito ligado nesse rolê, assim. Eu nunca gostei de me sentir uma pessoa sozinha, assim, sabe? Então, se for para criar, que seja alguma coisa em grupo, se for para... Eu participei de alguns coletivos lá em Sumaré, a gente fazia no quintal de casa uns eventos de arte independente. Então, tipo assim, como é que começou? Toda quinta-feira tem um bar que chama Jack Club, que é de Sumaré, muito conhecido também. Toda quinta-feira a gente fazia um encontro de malabares, encontro de arte independente. Então a gente começou a atrair um público super legal lá, sabe? Porque eu tinha amigos que faziam malabares, outros que slackline, e outros que pintavam, e outros que tocavam. Então, me vendo nesse cenário de coletivo, assim, aquilo, sei lá, fazia com que eu me apaixonasse cada vez mais pela arte, assim, sabe? Então, a partir desses encontros de quinta-feira, eu tinha um espaço grande na minha casa, uma das casas que eu morei, a gente começou a fazer os eventos lá. Então, assim, sei lá, tive contato com várias bandas de arte independente, a gente levou tatuagem, a gente levou teatro, a gente levou o slackline, levou a arte de grafite, levou artesanato, enfim, muitas coisas assim, sabe? Muitas vivências nesse sentido. E eu me sentia sempre muito preenchida, assim, sabe? Inclusive, um dos meus primeiros lançamentos a gente fez lá no quintal de casa, que foi meu primeiro lançamento em 2019, foi do meu EP Reconhecer. E eu sei que foi com a ajuda de muitas pessoas daquela época, assim, sabe? Tinha até uma pergunta aqui que seria o que mais faz feliz ou te fez feliz, né? Durante sua trajetória. Então, acho que aí já ficou meio Já que... responde, Já ficou já meio responde. respondido aí, sim, né? sim. Eu lembro Legal. de ter muitos momentos, assim, de viver momentos incríveis na música e na arte, de pegar aquela fotografia e falar, caraca, isso aqui é muito foda, isso aqui é muito demais, é muito legal. Coração transbordando e eu sabia que aquilo ia passar em algum momento, sabe? E é muito interessante, que é nostálgico, às vezes a gente se pega, sei lá, hoje em dia, depois da pandemia, muitas coisas não que se esfriaram, mas a gente mudou muito. A gente se afastou de muitas pessoas, né? Sim. Então, aí, quando eu me recordo desses momentos, assim,
É como se tivesse voltando naquela cena e falar, caraca, eu preciso tirar uma foto disso, sabe? Sabe o que eu tô achando interessante na tua fala? É porque quando a gente fala de voz e violão, dá a sensação da solitude do palco. E você está trazendo uma força junto de você que parece um movimento antagônico mesmo, né? Essa coisa de ser plural ao mesmo tempo em que se também está sozinho em cena com o violão, né? Sim. Quando a gente está num bar, voz e violão, por mais que, sei lá, você pode ter a personalidade que for, vai chegar alguém, vai trocar uma ideia, vai pedir uma canção. Então você está em contato, porque você está ali como carta convite, né, do bar, né? Então você já tem aquela exposição. Então, por mais que a gente seja coado, vai ter sempre ali uma ponte para se conectar com algo, sabe? É uma das coisas que eu acho bonita nessa profissão, é você conseguir tocar o coração de alguém, mesmo sem conhecer a história da pessoa, sem conhecer a pessoa. Uma vez eu estava tocando num lugar e tinha uma moça que ela devia ter alguma história muito bonita com a música e tal. E foi uma das primeiras músicas que eu toquei, era Dia dos Pais. Eu toquei a música do Fábio Júnior. E eu vi que ela se derramou em lágrimas. Assim, eu falei, caramba, mano, acho que eu cometi um erro aqui, porque eu estou fazendo a pessoa chorar. Não é a proposta fazer ninguém chorar. Fio que não entrou no dia. Deve estar muito ruim aqui, né? Não quero fazer ninguém chorar. Mas no final ela veio e me agradeceu. Porque, assim, eu causei alguma boa lembrança, uma emoção nela, assim, que ela ficou emocionada, chorou e tudo, e me agradeceu, cara, obrigado, você me remeteu tal, umas lembranças do meu pai e tal, não sei o quê. Falei assim, quando eu toco essa música também preciso me segurar um pouco, porque ela é meio assim, ela tem muito a ver comigo, assim, a relação que eu tinha com meu pai. Ela é meio difícil, ele era contra eu tocar em bar e tudo, mas falava que a enxada dava mais lucro que um violão nas costas. Enfim, mas vamos lá. Liane, a gente tem, vamos tratar aqui de algumas coisas meio assim, temas sensíveis à sociedade. Você sabe que o artista, ele não está alheio, né? Mesmo que ele for famoso, mesmo que ele seja consagrado, que ele tenha ganho rios, ele não está alheio a questões sociais, às mazelas, né? E preconceito, discriminação e tudo mais. Então, assim, sobre preconceito, como artista, você já sofreu, ou sua própria pessoa, você gostaria de falar disso aí? Tem alguma história impactante, alguma história triste, ou alguma história engraçada, alguma dica? Se você já sofreu esse tipo de discriminação, algum tipo de discriminação, aliás, depois a gente vai falar mais disso também, né, Ronaldo? Eu, enquanto negro, né, sempre fui minoria, assim, na maioria das vezes dos eventos que eu toco, às vezes são eventos assim, glamourosos, eventos bacanas, e às vezes, muitas vezes eu fui o único negro do negócio. E tem um tratamento, assim, às vezes que a gente percebe que é diferenciado, né? Você tem alguma história impactante nesse sentido? Tenho algumas histórias, né? Eu lembro Quer compartilhar com a gente? Claro. Para começar, mulher, né? Por ser mulher, né? Sim, tem um lance Mulher do machismo também. Né? Por ser mulher. Aí, por ser mulher na música. Aí, por ser mulher tocando violão. Vai se afunilando, né? Então, tipo, todas essas questões pegam um pouco, assim, sabe? Então, já me vi, sim, sendo subestimada, né? Será que ela vai entregar o que eu tô precisando, sabe? Ou também, em outros momentos, pelo fato de eu ser gay, lésbica, então, outros momentos de eu ver olhares e conversinhas, ou às vezes eu levar alguma companheira, mesmo que não tenha contato físico nenhum, mas a presença incomodar, inclusive, donos de bares. Então, sério? Sim. Já parei de tocar em alguns bares por preconceito. Então, essas coisas acontecem, né, cara? E por ser jovem? Por ser jovem, cara, eu não sei se eu sou tão jovem assim, sabe? Depois dos 30 ainda jovem. Sim, mas você passa uma jovialidade, né? E eu sinto também muitas vezes isso, né? Que a gente também não valoriza aquilo que a juventude produz, né? E parece que as pessoas sempre procuram no artista o consagrado, mesmo que a gente esteja falando do músico local, a gente não está falando do famoso, mas assim, você tem que já ser reconhecido, ter um nome, e blá, blá, blá. E aí quando aparece uma cara jovial, muitas vezes ela também é diminuída, né? Eu não sei se você viveu isso ou não. Cara, eu lembro de um caso que eu estava tocando em um bar em Campinas, e aí eu fiz uma pausa, aí eu fui no banheiro, eu não sei, eu sei que antes de eu me aproximar no palco, tinha um cara assim, ó, analisando o meu equipamento de som, analisando o violão e tal.
Aí eu, nossa, o que será que é, né? Será que eu tô tocando mal, alguma coisa assim? Não, o cara foi lá, aí ele, assim que ele me viu, ele falou assim, é você que tá tocando então? Tipo, naquele ar de julgamento, sabe? Ah, não, porque eu também sou músico e eu toco há mais de 20 anos, aí descarregou uma situação ali pra mim, sabe? Eu faço viagens internacionais, eu ganho 20 mil por show. Então, tipo, eu senti ali uma questão de arrogância, de comparação, sabe? E, sei lá, eu falei, que legal, que bom pra você, assim, Eu não tenho sei mais se... estrada que você. Não sei se essa situação tá querendo me diminuir, mas que legal que a gente tá compartilhando isso de alguma forma. Oliane, e para quem está iniciando, assim, o que você deixaria, assim, de... Por exemplo, temos, assim, alguém que vai assistir esse podcast que se identifique muito com você, ou comigo, ou com o Ronaldo, que seja negro, ou que seja gay, ou que queira viver de música. E o que você deixaria, assim, de... Bom, umas dicas para facilitar. Claro, cada um tem que passar pelo que tem que passar, né? Para construir a sua casca, né? Sim. Mas um dia você conversou com ele, ele te deu algumas dicas, né? Me emprestou um cabo, falou que o que eu devia fazer. E agora ele está te perguntando, e aí você, que dica agora dá? Você já Eu tem acho que eu bagagem posso suficiente repassar. para dar dica também. Claro, então, né? Já fazem... Assim, eu tô já na noite por aí, de 12 a 13 anos, então faz tudo isso que eu te conheço, Éder. Então, Até um pouquinho mais, né? Então foi toda essa bagagem que eu fui construindo ao longo desse começo. Mas assim, o que eu posso deixar é, se agarra em artistas locais ou você vai em algum barzinho, troca uma ideia, sabe? Porque as pontes que nos conectam. Então, é legal a gente ter ídolos, assim, claro, eu tenho o Djavan como ídolo, eu adoro o Flávio Venturini, a galera de Minas, do Clube da Esquina, mas quando você tem amigos que você se espelhou, que aí daqui a pouco vai chegar um camarada aí, que vai sentar à mesa, que ele foi meu ídolo no começo. É até hoje. Acho que ele é a referência de muita gente. De muita gente, muita gente. Vocês vão ver já, ele tá por aí. A minha foi o Tárcio. O Tárcio? A minha é o Tárcio. Que legal, cara. Quando eu vi o Tárcio a primeira vez, no Velho Novo, e eu olhei para aquele cara performando, porque todo mundo fala da minha performance, tá? Da minha performance e tal. E eu sempre falo, gente, tem o dedo do Tárcio aqui. Se você encontra o Tárcio andando no centro de Hortolândia, você não imagina que no palco ele vira aquilo tudo. Beijo, Tárcio. Legal pra caramba. E, cara, aqui, claro, não é o podcast da Xuxa, mas assim, tem considerações finais. Eu gostaria de mandar um abraço para uma galera. A gente citou aqui o Quinteto da Secretaria de Cultura. Sim. Então, quero mandar um abraço desde já para o Tim Mendes, que é o secretário adjunto, e ele é o guitarrista também do Quinteto. Mandar um abraço pro Carlinhos Batera. O Carlinhos Batera tá nos bastidores, tá, gente? Tu sabe que Tim Mendes... Deixa eu contar uma fofoca, pode? Essa parte vai cortar, não corta, mas eu quero deixar registrado o abraço. Lembrando que depois fica só entre nós. O Davi Salgado, que é o contrabaixista, e o Cariri Santos, que é o tecladista. Tá num peso, hein, cara? Caramba. O Davi Salgado Tim é famoso. Mendes, Davi Salgado. Eu Davi conheço Salgado, ele. Você conhece? Conheço, poxa. Ele tem Manda um currículo, bem. né? Não, a galera dá um suporte espetacular. Posso contar uma fofoca? Fofoca não, bastidorzinho. Vai lá. O dia que eu lancei o livro aqui no teatro, eu queria tocar True Colors, né? E aí, Tim, você toca? Toca. Tim tirou True Colors. Ele tirou True Colors, acho que em 10 minutos, assim. A gente passou muito rápido no bastidor, e aí entramos e fizemos e foi ótimo. O Tim é assim. O Tim é assim. Não digas não, né? Sim. Um abraço, Tim. Liane, considerações finais. Considerações finais. Vamos Aliás, lá, como está a sua carreira atualmente? Bom, vou incluir aí nesse rolê. Agora, em 2024, eu lancei o meu novo EP com 3 canções autorais, 100% autorais. Teve um videoclipe também, uma super produção, que foi também graças a Lei Paulo Gustavo, foi contemplada por Sumaré. E aí, através desse incentivo, a gente conseguiu entregar com um pouco de melhor de qualidade. Então, tá em todas as plataformas de streaming. Se você quiser assistir também, o videoclipe tá no YouTube. E para eu acessar, eu vou no seu Instagram, dá o Instagram, o canal do YouTube. Em todas as redes sociais, Liane Carpani, tá lá. É só acessar que você vai ver os conteúdos mais atualizados. Essas leis de incentivo são maravilhosas. Cara, tem que perpetuar. Sim. Vale muito a pena, porque é o momento que a gente precisa, é o espaço que a gente precisa para poder mostrar um pouco do nosso trabalho, sabe? Então tem que ir atrás, não é um bicho de 7 cabeças.
vale a pena você articular, conversar com as pessoas, trocar informações. Perfeito. É Liane, isso. quero te agradecer demais por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, Muito obrigada. participando desse podcast, tá dividindo suas experiências, suas histórias com a gente. Muito obrigada, Foi um prazer. agradeço. Éder, você é meu ídolo, cara. Sensacional. Eu te admiro muito Que do isso, seu nossa, trabalho. assim eu me emociono, que isso. É de verdade, cara. A sua parceria também. A gente foi Valeu. parceiro em muitos anos aí, né? Tá Muitos emprestando anos, uma cara. coisa pro Ah, outro. a gente já gravou uma parada junto uma vez, É, assim, uma na transmissão ao num vivo. projeto que ela tinha bem antes da pandemia, bem antes, né? Chamava Liane Convida. Verdade, Liane Convida, que foi um dos projetinhos que eu fiz no É, Instagram. pô, era Eu mó lembro legal. disso. Era mó legal que E ela eu lembro recebia a das galera redes, na casa é? dela. Ai, que legal. Ela recebia a galera na casa dela, gravava um som, lançava assim, foi massa. Legal. A gente gravou uma música lá e tal. Sim, Sensível sensível demais. É. Manda, continue. Não, poxa, olha, até Continue. faltou o violão, O né? violão aqui, Não, né? faltou não, tá lá. Ah. Tá ali, depois vai ter no próximo bloco. É isso aí, mas ó, Próximo pessoal, episódio. apoiem os artistas locais, ouçam os artistas locais, que é muito importante pra gente. Acho que a gente vai chegando lá a partir de em volta, né? Então você vai conquistando seu público em volta, trocando uma ideia também. Você que é cliente, não tenha medo de chegar no músico. Sabe, você que também está começando, não tenha medo de perguntar as coisas, não tenha medo de pedir os cabos pro Éder, que ele sempre vai ter um para te emprestar. Com certeza. E é isso, agradeço de coração. A arte conecta e transforma, pessoal. Show de bola. Valeu. Sejam bem-vindos a mais um bloco do nosso podcast Barzinho, Voz e Violão. Agora estou recebendo aqui Paulinho Veloso e Mariana Vasconcelos. Mariana Vasconcelos, que é formada em Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas pela Pontífica Universidade Católica, mais conhecido como PUC Campinas, desde 2008. Mas sua relação com a arte, sobretudo com a música, antecede esse histórico e remonta a toda a sua infância. Ingressou no Conservatório Dr. Carlos de Campos em 2012, no curso de canto popular, dentro do núcleo de MPB e jazz. E, a partir de então, passou a se dedicar exclusivamente ao fazer artístico. Em 2017, Mariana Vasconcelos produziu o primeiro festival de marchinhas de Carnaval de Campinas em parceria com o Alex. E eu fiquei em terceiro lugar nesse festival, tá? Na segunda edição. Na segunda edição. É bom lembrar. Vamos lembrar. Dentre 30, né? Eu fiquei em Eram terceiro, pô. muitos. Então vamos lá. Homenageando a tradição carnavalesca da cidade da década de 50, 60 e 70, ainda sobre o festival. Bom, no mesmo ano, passou a integrar o quadro social do projeto Escuta o Cheiro, como produtora cultural. Atualmente, além de produtora, atua como vocalista em 3 trabalhos distintos. Um grupo de forró, Pé de Serra, chamado Forró de Casa, um quinteto de música brasileira chamado Pé de Poeira e um duo de voz e sanfona com Rafa Virgulino, que ele é sobrinho do Enoque Virgulino, né? Filho. Ele é filho do Filho. Enoque Virgulino. Pô, que legal. No início de 2020, fez uma série de apresentações no prédio da Fiesp, em São Paulo, capital, pelo SESI São Paulo. Essa é Mariana Vasconcelos. Sim, essa sou eu. Obrigado por ter atendido o convite. Estou também aqui com o meu amigo Paulinho Veloso. Ele foi citado no primeiro bloco aí, né? É uma referência. É uma referência para né? muita gente. Não que seja velho, né? Mas ele é ídolo de muita gente aí. Precoce. Né? Ele é Bom, Mariana devidamente apresentada, o Paulinho Veloso ele é cantor e violonista, autodidata, iniciou sua carreira cantando em bares nas cidades de Hortolândia e Campinas. No ano de 2002, olha aí como ele é referência. Em 2015, fundou, com mais 5 amigos, o grupo Atrechos. E esses 5 amigos incluem aí você, né, Mari? Eu espero que sim. Sim. Eu sou amiga. O Atrechos que excursionou por Belo Horizonte, homenageando o movimento Clube da Esquina. Em 2019, forma o duo Peixe e Água com o percussionista Kainan Miachon, é assim que se fala? Miachon. Kainan Miachon. Com quem se apresenta regularmente em várias cidades do interior paulista. O Kainan ele toca um instrumento diferenciado, né? É um instrumento de percussão iraniano, é isso? Sim, Chama exatamente. Zarb, né? Que ele toca, fazendo... É um zarb, um instrumento iraniano. Bacana. Vamos lá. Eu volto agora para o Ronaldo aqui, que o Ronaldo já foi devidamente apresentado lá no início,
Mas a galera tá curiosa em saber algumas coisas sobre a carreira do Ronaldo também, porque o Ronaldo tem todo aquele currículo lá, todo aquele magistrado, pós-doutorado e tudo mais, mas tem um envolvimento com a música também. Ele fundou a banda Beauvoir. Que ano que foi a Beauvoir? A Beauvoir começa em 2009. 2009. Eu termino o mestrado e aí eu falo assim, o que eu vou fazer da vida agora? Montar uma banda. Montou uma banda. Tudo a ver uma coisa com a Legal. outra, né? Encontrou uns caras, os caras tocam a cabeça e falaram, vocês tocam bem, vamos formar uma banda. Mais ou menos isso. Sabe que é curiosa a história da Beauvoir, né, do início. Porque assim, eu venho do teatro, eu tenho uma vivência cênica como ator, na sequência eu vou fazer minhas performances em casa noturna, e aí eu paro com tudo e vou fazer mestrado. E aí quando eu termino o mestrado, foram 3 anos de curso, eu senti falta do palco. E assim, hoje eu tava pensando nisso esses dias, assim, a Beauvoir, ela tá muito ligada com um momento de muita raiva da minha vida. Eu nunca falei isso publicamente. Tem um tá lance sendo a primeira vez. da camisa de força, tem a ver com isso? Tem, eu já vou falar. Mas tem da camisa, a raiva é porque eu saio do armário nesse período, né? Então, assim, e eu tô assim, por que é que eu precisei demorar tanto tempo, porque eu tava caminhando para 30 anos, sem poder ser eu, de fato. Então, quando a Beauvoir ela surge, eu estava com o Milton na casa de uns amigos e eu não lembro o que aconteceu, que a gente foi falar do comercial do Corneto. Conversa de bêbado isso, né? A gente foi no comercial do Corneto e eu soltei um Corneto mio. E aí o Milton fez assim, você canta. E eu falei, E aí o Milton começou a pilhar na minha orelha, assim, você tem que montar uma banda, você tem que montar uma banda, você tem que montar uma banda. Eu falei, monto se você tocar batera. Você não vai pôr eu nesse negócio. Sim. E aí ele falou, mas como você faria? E aí eu acho que eu pego toda essa minha história do teatro, junto com as performances, e com o fato de eu estar dizendo para o mundo que eu era viado, e não ter problema com isso, e de ter orgulho de dizer que sou viado, sim. E falei, quer saber? Aí eu tinha visto Tárcio, que já tinha uma performance cênica com Velho Novo, mas eu queria trazer isso junto com a Madonna, junto com David Bowie, junto com essa raiva que eu tava, que eu queria dizer para o mundo, e é isso que foi a Beauvoir, né? Ela vem com esse movimento de libertação mesmo para mim, né? E então assim, a Beauvoir ela traz isso. A história da camisa de força, ela é outra. Ah, tá. Você quer segurar um pouquinho? Pode, segura, você quer ir pra lá, porque senão, se deixar, eu vou. Vai pra lá e a gente volta com a camisa de força. Bom, já que a gente tá falando de inícios aqui, né? A gente já tá falando de início. Mariana Vasconcelos. Eu conheci a Mariana Vasconcelos cantando num barzinho, que é um barzinho bem legal, assim, chama Vila Bambu. Ela tava cantando com um músico que chama Fernando Siqueira. Tava. Músico muito admirado, assim, por mim, pelo Paulinho. O Paulinho me apresentou o bar, inclusive, o Vila Bambu. Aí um dia eu fui lá, só vi a Mariana cantando, achei espetacular. Na época a gente estava já rodando o atrecho, a gente estava naquela fase de ensaio, de confecção de repertório e produzindo os nossos próprios shows, né, assim, porque não é um show que se vende por si só, você tem que criar todo um ambiente e tal, né? O Clube da Esquina não é para pôr. Todos são para o Clube da Esquina, mas o Clube da Esquina não é para qualquer um. E aí eu vi a Mari cantando, achei maravilhosa a voz dela, tudo assim. Falei, e aí? Aí o Efraim me falou no dia, ela canta há 1 ano só que ela canta, só tem 1 ano que ela está cantando. Eu falei, quê? E com essa doçura toda aí, com essa belezura toda, foi aí que eu conheci a Mari. Mari, e como que foi o seu começo, o seu início, assim, o que te virou a chave e falou assim, puta, eu quero a música para minha vida, eu quero ter isso como profissão? Acho que eu descobri que eu queria cantar quando eu tinha uns 12 anos, 11 anos, mas eu não sabia como é que funcionava, eu não entendia que isso podia ser um ofício aprendido, eu não sabia como é que era essa profissão, porque eu só via ou era na TV, em disco, ou não era, né? Na minha família não tem ninguém. E aí, sempre gostando, mas não sabendo como é que fazia. Quando eu tinha uns 15 para 16 anos, um amigo me disse, estou fazendo aula de canto. Eu falei, aula de quê? De canto. Eu falei, caramba, existe? As pessoas aprendem a cantar? Legal. Eu falei, eu quero aprender isso aí. Aí enchi as paciência da minha mãe. Um dia ela falou, tá bom, Mariana, vai fazer a sua aula de canto. Eu fiz, não foi uma boa experiência, eu parei de cantar, tive que fazer fono um tempão, porque foi bem traumático, assim. Mas isso nunca saiu da minha cabeça.
quando eu comecei a fazer faculdade, deu 2 anos de faculdade, uma amiga falou assim, tô largando a faculdade, Mari Masson, inclusive, Mari, tô largando a faculdade, vou seguir minha música. Eu falei, eu vou largar também, porque eu tava sempre precisando de um incentivo, não sabia como é que era, né? Minha mãe falou, tá, vai largar? Beleza. Larguei 6 meses, não fiz nada, né? Porque eu não sabia o caminho. Ela falou, 6 meses sem fazer nada, volta para a faculdade, a hora que você acabar a faculdade, você decide o que você vai fazer. Voltei para a faculdade, terminei, comecei a trabalhar na minha área, em outras áreas e tal. Essa inquietação continuou, com 25 anos também uma coragem assim imensa. Fiquei um tempinho fora do país, quando eu voltei eu falei, eu vou ter que fazer música. Um amigo me encontrou num bar e falou, abriu inscrição lá em Tatuí, por que você não se inscreve? Eu não sabia o que era, direito fui, me inscrevi, passei com uma prova em que eu chorei a prova inteira, mesmo assim eu consegui passar, e aí comecei a estudar, mas não foi imediatamente que eu comecei a cantar, eu demorei uns 2 anos estudando para criar coragem de começar a cantar depois. Diferente. Então, por isso que quando a gente se encontrou, Vinícius. fazia 1 ano mais ou menos que eu estava cantando profissionalmente, porque precisei desse caminhar todo aí para chegar no... Que bacana. Pô, que legal, início diferente. Ô, Paulinho Veloso, primeiro eu vou dizer como eu conheci o Paulinho. Paulo tinha um bar que chamava Empório do Torto, né? Ah, sim. Empório do Torto. Deus. Cara, esse Empório do Torto Como a gente é A gente velho. é velho demais. Esse bar era bacana, ele era todo rústico, assim, e tal. Eu lembro que fora, assim, tinha uns grafites bem realistas, assim, do Caetano, do Gil, né? A galera toda. Uma vez eu passei lá e eu vi eu não acreditava que era ao vivo. O som do Paulinho sempre foi muito limpinho. Ele sempre foi muito... a voz dele é uma voz aveludada, vocês vão perceber. E assim, ele cantando uma música, se eu não me engano, era uma música do... Ai, caramba, não vou lembrar. Luz do sol. Nananana. Eu falei, caramba, mano, que música bonita. Eu nunca tinha ouvido nem a música, nem o Paulinho, nem nada. Aí eu olhei pra dentro assim e falei, não. E eu não tinha dinheiro pra frequentar aquilo, mas eu comecei a frequentar mesmo assim. E aí, mas depois eu conto no início. Agora eu quero que ele fale do dele. Só que como eu conheci ele, né? O Paulinho, você começou, qual foi o gatilho, qual foi o start aí pra você falar, pô, eu quero isso aí pra minha vida e vou viver de música? Bom, viver de música, depois que a gente vai entender que isso é possível também, né? Primeiro, você quer cantar porque você se apaixona por aquilo, né? Desde criança, então já queria cantar, já vivia cantando, escondido pelos matos. Eu morava no sítio, assim, então eu ficava cantando pelo mato, assim, sozinho, muito legal. E aí depois as coisas foram acontecendo. Na escola eu montei uma banda de rock lá, fui tocar com os amigos. Tocava contrabaixo, Paulinho? Tocava baixo, uma banda de rock and roll. Banda de rock and roll. Cara, tem cara de roqueiro, Paulinho? Exatamente. Já pensou? Depois fui baixista de outra banda ainda, banda punk ainda, chamada Lady Lua. Aí depois eu comecei a conhecer a música brasileira, né? Comecei a conhecer o Caetano nessa época aí, o Djavan. Aí eu comecei a cantar. Aí eu larguei o baixo e falei, eu vou sair cantando por aí agora. E pode-se dizer que essas são as suas maiores referências na MPB, então? Não Caetano, tem como não ser, né? Caetano, Djavan. Gil, Djavan, esses caras aí. Que bacana. Ô, Ronaldo, eu vou voltar para você agora. Paulinho é rápido, né? Paulinho é cirúrgico. Eu Paulinho, desculpa, pode ir. Eu que sou muito prolixa lá, já tô querendo pegar até o seu. Mas Paulinho, eu tava comentando assim, Paulinho foi o primeiro músico de verdade que eu conheci na minha mesa, né? Não, porque a gente tava em Sumaré, não sei se você lembra disso, com Denilce. Eu fui com Denilce, Sim. E aí no intervalo, você já conhecia Denilce e você sentou na mesa com a gente. Não sei se você lembra disso. Lembro. E aí eu fiz assim, caraca, o músico tá na minha mesa. Foi o primeiro músico com quem eu Depois sentei disso, numa nós mesa de fizemos bar. muitas mesas de bar. Muitas por aí. mesas de bar depois. Muito bom. Ronaldo, e qual foi, assim, o fato mais marcante aí? Você falou da Beauvoir. Então vamos falar da camisa de força, já que a camisa Então, de acho que a força- camisa de força entra É. nessa pauta aí, né? Eu acho que a gente, eu tenho muita coisa com a Beauvoir pra gente contar, mas isso é bem bacana, né? A gente vai fazer um podcast só sobre a Beauvoir. Ó, dá pra trazer os ex-integrantes ou integrantes atuais, não sei, foi tanta gente que passou. Concurso de Novos Talentos, Shopping Hortolândia. A gente se inscreveu porque a gente queria participar do rolê. E aí, nosso dia, a gente chegou lá
E não era um palco, era um tabladinho. E eu venho de um lugar que é o teatro, e assim, eu lembro do meu primeiro diretor que me falava assim, quando você está em cena, você tem que atingir a última pessoa que está lá sentada. Só que eu estava numa praça de alimentação. E aí, vergonha na cara, eu nunca tive pro palco, a gente sabe disso, eu sou muito tímido na vida privada, você sabe disso, mas quando eu subo ali, vem, né? E aí, quando a gente foi fazer a nossa música, era I Believe Nothing Call Love, os meninos, quando entraram na guitarra, a praça de alimentação levantou. Eu estava num tabladinho, então ninguém me via, as pessoas do fundo não me viam. E eu falei assim, caraca, o que eu faço? E eu estou no meio de um concurso, ninguém está me vendo, eu estou cantando. Eu tive a sensacional ideia de ir para o meio da plateia, porque eu estou sempre com o mic sem fio de propósito, porque eu me enrosco no fio, essa é a grande verdade. Eu me enrosco e me tropeço inteiro. Eu fui para o meio da plateia e subi numa mesa da praça de alimentação. Quando eu olho, eu tô cantando I Believe Nothing Call Love, tem 2 seguranças do shopping me puxando. Sai Sabrina, a esposa do Robson, do tio velho. Larga ele, é performance! Eu não vou esquecer disso nunca. E aí veio a Sabrina, veio a Giovana, que na época era presidente do fã-clube, as meninas vieram todas em cima dos seguranças, e eu fiz o quê? Continua a performance, deixa ele se... E assim, era o segurança puxando a minha perna, as meninas empurrando o segurança, e eu cantando I Believe Nothing Call Love em cima de uma mesa da praça de alimentação do shopping de Hortolândia. Fui ovacionado. Durante a semana, mudam o regulamento do concurso. É proibido sair do palco. A performance tem que ser restrita ao palco. Você não pode ocupar as dependências do shopping. E aí, assim, como eu estava falando, assim, a Beauvoir, ela surge na minha vida num momento de muita raiva, assim, de eu ser silenciado a vida inteira, e eu queria me colocar publicamente e tal. E aí, pô, eu estou participando de um concurso que eu não posso sair do palco e ninguém vai me ver de novo. E aí eu fiz assim, peraí. Falei, meninos, mudança de planos, porque eles queriam fazer a Lady Gaga no segundo dia. Eu falei, não vai ser Lady Gaga. Nós vamos fazer Psycho Killer. E aí todo mundo assim, Psycho Killer? Eu falei, E já que eu não posso me mexer, então eu vou me prender na camisa de força. E aí eu fui pra costureira e falei, eu quero fazer uma camisa de força. E aí a gente combinou, eu falei, faz uma camisa social e a gente estica a manga, tal e tal. Só um parênteses, até hoje eu vou fazer show, Éder, minha mãe faz assim, ela vai, eu estou saindo com o carro, ela faz, Ronaldo! Eu falo, oi, pegou a camisa de força, filho? São coisas que eu vivo, né? E aí eu vou para esse dia, e aí já que eu não podia sair de cena, eu já entro preso, e aí eu falo, porque nada, nem ninguém, irá calar a minha liberdade de expressão. Pam, 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 pam. E aí o baixo entrou e eu fiz preso na camisa de força. E aí, assim, viralizou no dia, né? Deu 3.000 visualizações no dia, o vídeo. E até hoje, assim, as pessoas que viram a performance, porque aí eu tive que pôr em todos os shows, eu ando pra... Virou. Eu tenho que cantar Psycho Killer com a camisa de força. A camisa de força não tá, mas quando não tá, as pessoas pedem pra eu tirar o casaco e virar. E aí foi, assim, essa coisa da performance da camisa de força. Eu recebo mensagens das pessoas assim, ouvi Psycho Killer e lembrei de você. Mas é essa a história da camisa de força. E o concurso, ganhou ou não ganhou? A gente perdeu para um Aleluia. Justo. Eu acho justo. Você desafiou, né, as regras do concurso. E as meninas depois viraram amigas, o pessoal da organização do concurso falou assim, a gente estava torcendo por vocês, assim, foi sensacional a ideia. Acho que foi uma sacada bacana até, né? Já que eu não posso me expressar, então eu me prendo, não preciso que ninguém me prenda. Show de bola. Ô, Mariana, quantos anos tem já que você está na música? Com a música, assim... Em 2012 eu comecei a estudar, né? Mas... 12 anos, então. Eu comecei a cantar uns 2 anos depois, assim. Vai fazer uns 10 anos que eu tô cantando. E nesses 10 anos, qual foi a história mais marcante, assim? Pode ser uma história triste ou uma história alegre que você queira dividir com a gente aí? Cara, eu sou muito ruim de memória. Eu devo ter muita história para contar, mas nenhuma sai na hora que precisa. Mas eu lembro de uma que eu já contei algumas vezes. Eu fui cantar uma vez num hotel e eles me contrataram para fazer bossa nova samba canção, era uma coisa bem tranquila. O bar do hotel chama Bar Pessoa, em homenagem ao Fernando Pessoa. E eu tava ali nesse clima, a gente estava tocando o que era proposto.
chegaram umas pessoas já alteradas no fim do show, faltando 20 minutos, meia hora para acabar o show, e bêbadas e tal. Não dá para essa menina tocar uma coisa mais animada, não? Daí eu ouvi de longe e fingi que não era nem comigo, né? Só tinha eu de menina ali. Mas não era comigo. Aí, e essa história ficou, eles ali naquele murmurinho, não sei o que tem. E aí eu parei um pouco, que eu comecei a ficar meio nervosa, fui pegar uma água. No que eu fui pegar água, a menina me pegou pelo braço e falou assim, você não vai cantar nada animado, não? Eu falei, olha, eu tô cantando o que o hotel me contratou para fazer, né? Hoje a proposta do repertório é essa, mas outros dias tem outras coisas, volta aqui no outro dia. Ela me soltou, eu peguei minha água, voltei pro palco. Ela e uma amiga começaram um maravilhoso e sonoro coro. Vaca! Vaca! Mentira! No meio do hotel. Caramba! Eu cantei 10 minutos ouvindo esse coral. E com muita vontade de chorar. Hoje em dia eu dou risada, né? Mas naquele dia eu fiquei com vontade de chorar, gente. Caramba, que hostilidade. Bastante hostil. Assim, tô falando isso, mas eu tenho histórias muito boas também. Eu tenho história com vocês maravilhosas, né? De visitas lindas para Minas Gerais, na terra que a gente de grande referência pra gente, né? Assistindo um luar maravilhoso na Serra do Curral ali. Então, assim, de quebra visitando os museus e Minas visitando Gerais. museus. Eu tenho muitas histórias muito boas que a música, assim, para minha sorte, eu consegui quebrar essas barreiras aí que eu tinha comigo mesma e chegar nela e deixar que ela chegasse a mim. Mas tem essa história aí que eu acho curiosa, que foi uma das coisas mais marcantes, assim, que infelizmente pro lado negativo. Tem uma outra negativa Você também. Você não tocou Vaca Profana? Não toquei, gente. Eu teria Mas tocado, eu deveria. Eu teria né? tocado. Me faltou, entendeu? Tá. É esse timing que você tem Tá. para transformar a diversidade em oportunidade, me faltou. Mas eu acho que também era essa questão de falta de experiência, de muita insegurança que anda junto com a carreira artística, né, no geral. Você teve a ideia da camisa de força, mas foi no outro dia. Você teve 24 horas para pensar em alguma na situação para reverter aquilo ali. Ali não, tinha que ser na hora, né? Na hora. Mas isso acontece o tempo todo. Esse negócio, você não vai tocar nada animado, não. Pô, isso aí, né? Pô, toca um... não vou citar aqui o gênero, Mas eu falo, não. Hoje eu sei também, falar né? não. Hoje Eu eu fico confortável falando não, mas eu sempre assim, quando via um pedido que eu não sabia tocar no começo, eu ficava muito assim, cara, nossa. Inclusive, Hoje eu não, tenho uma não tô pergunta nem para aí. vocês dois, posso? Claro, manda. De verdade, como é que vocês sabem todas as músicas? Nós não sabemos. Porque pra mim... Mas nós não sabemos. Não, para. Porque assim, ó, Eu pra também mim... queria saber isso. Porque assim, ó, gente, o show pra mim tem começo, meio e fim, eu decoro aquelas 30 músicas, eu tenho que pensar onde a minha mão vai aqui nessa hora e tal. Sim. Vocês não, vocês a gente manda um papelzinho lá, esse aqui faz assim, ó, tá bom. É impressionante. Eu também sou. Vou deixar o Paulinho. Vou deixar que na juventude isso acontece muito. Depois chega uma hora que entra uma música no repertório e sai duas. Exatamente. A memória vai abandonando. Eu já tentei catalogar já uma vez, mas muitos anos atrás. E deu mais de 1.300. Não, mas vocês dois são terríveis nisso, eu tô falando sério. Deu mais de 1.000 músicas, assim. E eu só preciso de 80 para cantar numa noite, assim. E aí já me deu mais música pra caramba. Mas eu brigo por 30, gente, Mas eu sempre pego assim, cara. Eu sempre crio uma linha assim. Eu vou no que é lado A, no que é hit. Você pega um artista que nem os top 10, os artistas mais pedidos. Pega lá, Djavan, Gil, Caetano e as bandas, né? Tá, enfim, aí tá. O que desses caras que é mais? Pega ali 5 de cada. E aí vai que vai. Não me convenceu, Éder, você já fez assim, é difícil alguém chegar e pedir lado B do Djavan, pedir, sei lá, limão do Djavan. Não pede, vai pedir o quê? Vai pedir oceano. Então essa tem que estar na manga. Sim, não, mas aí pede o limão, vocês fazem assim, canta um pedacinho. Aí a pessoa faz, você faz, e sai. É verdade. Eu também acho isso. Bom, isso aí. Mas aí é porque passa muito pelo gosto pessoal deles também, né? Sim, claro. O que não sai às vezes sai meio no improviso, mas sai. Né? Ô Paulinho, você tem histórias chatas, assim, tristes e tal, mas tem algum momento, assim, que você pensou em desistir? Sei lá, quando roubaram seus violões, que eu já era amigo. Exatamente. Quando roubaram meus violões, eu não pensei em desistir, porque muita gente de prontidão me ajudou, né?
Então eu tinha um compromisso para cumprir, no outro dia já fui cumprir o compromisso. Até você, acho que deve ter me emprestado alguma coisa no dia. Roubaram tudo, não foi só o violão, né? Roubaram, levaram 2 violões do carro, né? Levaram a bolsa com os microfones, essas coisas. Essa história é ruim, né? Boa, então manda uma história boa, então. Cara, vamos animar o as grupo. melhores a gente pode contar junto aqui, porque a gente vê muitas histórias boas lá. Assim, eu acho que assim, um dos momentos mais marcantes da minha, pelo menos, trajetória foi com a Trechos. É isso que eu ia falar, acho que vocês têm que falar no Trechos. Foi desafiador pra caramba. E assim, o legal é que o Trechos surgiu numa conversa de bar também. Tudo a conversa de bar era... Conversa de bar, depois da gente tocar na noite, com um violãozinho na mesa ali. Claro. Já tinha muito isso. Na época, quando eu já estava tocando assim por aí, por exemplo, às vezes o Paulinho tocava não sei na onde, eu tocava em Sumaré, o Paulinho estava tocando em Campinas. Aí a gente, no final de noite, terminava cada um suas respectivas apresentações. Falava, onde você está? A gente se ligava. Tinha muito isso, né? E o point era sempre o Empório, porque ficava aberto até mais tarde, porque o dono... Um lugar que gostava de música. Exatamente. O dono também, ele era muito, assim, com a cultura. Ele, tipo assim, ele permitia que também que a gente ficava lá. Ele também fazia parte também, assim, da resenha pós-show. E numa dessas, aí uma vez, eu acho que eu falei, puta, Paulinho, eu tenho uma ligação com Minas, porque quando eu comecei, agora eu vou falar de mim. Quando eu comecei a tocar, o que me deu o gatilho foi o seguinte, eu saí de grupo de pagode, que não, né? E eu falei assim, aí um dia eu tava lá em Belo Horizonte, e meus primos eram fãzaço do Clube da Esquina, da música mineira, enfim, e passei num lugar que chama Via Brasil, e eu vi um tiozão tocando, esse dia até postei um texto sobre isso. Falei assim, cara, eu vi um tiozão tocando voz e violão, parecia estar bem, né? Bem vestido, um tiozão bem tranquilo, tocando umas músicas bonitas, assim, Paulinho Pedra Azul, sabe? Aquelas coisas bem mineiras, bem regional, assim. Falei, cara, que coisa linda, eu quero isso daí, eu quero ser esse cara aí, velho, eu quero ser esse tiozão aí. Hoje eu sou esse tiozão. E aí uma vez eu falei que eu dividi com o Paulinho, disse, pô, Paulinho, eu tenho uma ligação com a música mineira, o Paulinho também tem também. Cara, a gente podia fazer um projeto, fazer um show. Na verdade, não era fazer uma banda para tocar, né, Paulinho? Era para fazer um show só com músicas mineiras, assim, com música MPB de Minas. E o Paulinho topou, só que assim, passou muitos anos, né? Aí quando a gente conheceu os músicos, o Dedé, o Milton já tocava hora comigo, hora com ele, o Max no teclado, a gente falou, peraí, tem uma galera na manga aqui que dá pra gente desenvolver essa parada aí. A gente ficou, acho que quase 2 anos, né, Paulinho, só ensaiando. Não chegou tudo isso, mas a gente se planejou, porque é muito complexo, né? Ainda hoje, acho que a gente não sabe a complexidade da música do Clube da Esquina, né? Sim. É uma coisa que a gente está sempre descobrindo alguma coisa nova. Né? Isso aqui nunca fiz, não. Exatamente. Ensaiamos, mas essa parte aqui tô notando agora. Mas a gente bateu bastante cabeça ali para conseguir chegar no resultado que a gente obteve naquele tempo lá. Realmente é muito complexo. E me falem desse resultado. Isso resultou assim. A Mariana entrou num momento bem legal, que a gente precisava muito mesmo da voz feminina, né? Assim, a gente precisava abrir vocal, essa coisa toda. E quando a Mariana chegou, foi a cereja do bolo, assim. A gente já estava um pouco mais adiantado nas questões, assim, de tocar as músicas e tal. Aí a Mariana assumiu algumas canções, né? E foi legal que a gente conseguia fazer as tríadezinhas, né? A gente acabou virando um grupo vocal. Virou um grupo vocal, exatamente. Né? Que é uma coisa muito presente, né? Mas Não era o plano no inicial, mas quando tinha as vozes ali, a gente começou a tentar usar o tempo todo as vozes, assim. Foi um grande aprendizado. Mas vocês foram para BH, eu lembro de fotos de vocês lá no clube. Eu não sei como... Fomos 2 vezes com a banda. Isso eu vou saber agora, porque eu não sei como que o Paulinho conseguiu essa façanha da gente homenagear. É a mesma coisa, você tem uma banda que toca a música dos Beatles e, sei lá, tem um barzinho lá na Abbey Road, lá você vai tocar lá, cara. Foi tipo isso. Sim, foi uma grande façanha. Ele foi assim... Foi uma coisa de sorte também, assim. Eu tava lá no Facebook. Aí eu descobri que tinha o Bar Museu Clube da Esquina. Aí eu queria que eles tivessem uma rádio pra gente ouvir as músicas que eles escolhessem. Eu tive uma playlist, né? Na época eles falavam isso. Aí eu perguntei pra moça, ela falou assim, a gente tá com plano de fazer. Aí eu falei, a gente tem uma banda, mostrei os vídeos pra ela, falou, nossa, é muito legal, vou mostrar pro Lô. Mostrar pro Lô. Mostrar pro Lô. Peraí. Pode ser que ela tenha mostrado pro Lô, mas ela mostrou para algumas pessoas lá tudo.
E aí eu consegui fazer o contato com a pessoa que é responsável pela curadoria lá, né, da casa na época. E aí ia ter um evento lá que era o aniversário de 1 ano do bar. Tá. Que era um show do Lô Borges, assim, um show bem intimista. Assim. Ele e o Telo, né? O Telo no teclado e ele no violão. Aí eu e o Éder combinamos de ir lá assistir esse show. A gente fez um show em Campinas, logo após o show. Vocês foram. Aí nós fomos, pegamos o carro e fomos partir Eles para saíram BH. direto do show pra Belo Horizonte, assim. Pra BH. Sem descansar. Dirigiram Exatamente. madrugada fora. Rompendo a Fernão Dias. Rompendo a Fernão Dias. Foi muito legal. Depois fomos lá no show do Lô, lá, beleza, tranquilo, lindo. A gente do lado, assim, cantando aqui do nosso lado. Que o bar lá é pequeno também, bem né? Não é um pequeno. bar imenso, assim. Aí eu escolhi a mesa bem do lado mesmo do palco ali, né? E aí, falei com a pessoa, com quem eu tinha combinado. Encontrei ela lá no meio do bar, falei, eu preciso falar com você. Eu vim de lá de tal lugar, longe pra caramba, eu não vou voltar de lá sem falar, não vou voltar pra lá sem conversar contigo. Ela falou, você, tal. Aí ela puxou, assim, tirou as coisas da mesa, assim, a gente sentou ali e começamos a conversar. E ela gostou da história e ficou de dar uma atenção pro material que eu estava enviando para ela. Aí logo após, acho que umas semanas depois, a gente tinha fechado o show lá. Foi muito impressionante, A gente cara. foi no legal. final de novembro, a gente tocou lá no dia 23 de janeiro já. Foi bem rápido, assim. Sensacional. E depois a gente tocou no dia 23 de janeiro, depois voltamos lá. Voltamos no inverno depois. Em junho, julho, alguma coisa assim. Foi legal que depois a gente fez esse show lá em Belo Horizonte. E uma semana depois, tinha um show aqui. Assim, aí um foi gancho do outro e tal. Eu lembro que o show que a gente fez aqui, pô, os caras vieram de lá, os caras tocaram lá, então bufou o show. Sim, muito legal. Foi no Puta show. shopping, No não shopping, foi? No tinha bar estação do São shopping. Bento. Era a estação São Bento na época. Foi mesmo. Show de bola. Foi uma delícia. Ótimos tempos. Viu? Ótimos tempos. Ô, Ronaldo, sobre a profissão, você tem um olhar mais... Tem uma formação acadêmica, né? Você dá aula na universidade. Quando você olha para a profissão músico de barzinho, o que você acha, assim, com a sua visão, assim, acadêmica, que poderia melhorar? Tanto, assim, o tratamento, que nem ali. Claro que o tratamento das meninas que... Foi uma exceção. Mas o tratamento do contratante para com o artista, o tratamento do público para... Porque a gente, no Brasil, né, o tal do Cilelo tem a mania de reconhecer e tratar bem só quem é famoso, quem já chegou lá. Mas quem chegou lá também passou por essas etapas, assim, de não ser reconhecido. E o que você acha que poderia melhorar? Tanto na tratativa do contratante, ou como no tratamento do próprio público mesmo, assim, com um artista desconhecido, mas que está ali e tal, no dia a dia, ganhando pão, e tendo isso como profissão. Aí você me pede minha opinião de acadêmico, né? Eu já fico agora aqui, né? Tipo assim, normalização da profissão, regularização. Assim, eu quero te responder de duas maneiras, assim, porque eu acho que é curioso dizer que eu, como um vocalista que fez questão de levar a pauta LGBT pro palco, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação em cena. Porque, assim, por exemplo, a Liane, que estava aqui antes, agora a Mari está falando, me assusta, porque eu tinha tudo para apanhar em cena. Sim. Nunca apanhei. Eu acho que, do ponto de vista muito pessoal, tem a ver com o meu empoderamento cênico mesmo. Assim, eu não deixava ninguém chegar. Não deixo até hoje. Né? Então, assim, eu acho que eu chegava com é isso mesmo. Então, assim, vocês me xingam de viado, mas eu já estou dizendo que sou. Vocês não têm mais o que fazer. Né? Então, eu acho que isso meio que neutralizava muita coisa. Mas eu acho que de uma experiência muito pessoal. Eu lembro do Alan. Uma vez a gente foi tocar num bar e chegou o pessoal do motoclube. E o Alan olhou pra minha cara, o Alan todo de cartola e não sei das quantas. Ele olhou pra mim e falou assim, corta Lady Gaga! E aí eu falei pra ele assim, eu não vou me calar por causa dos meninos do motoclube, cara.
pelo amor, a gente vai apanhar. E eu falava pra eles, a gente não vai Tocar Lady apanhar. Gaga por motor. E aí eu Os falei, Caveira. nós vamos tocar. E a gente tocou. Quando eu olhei, o pessoal do motoclube tava assim, ó. Era pesado, né? Tinha guitarra e tudo. E aí, então assim, eu nunca tive esse enfrentamento desse jeito. Agora, por parte de contratante, meu amigo, por parte de pessoas que realmente incentivam a gente como artista, e de que valorize a gente como artista, eu acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, e eu acho que a gente está falando, na verdade, de um projeto, né, de sociedade mesmo, que desvaloriza a cultura. Né? A gente vai ver a desvalorização da cultura em todos os âmbitos. A gente está falando do nosso microespaço, Hortolândia, Sumaré, Campinas, essa Paulínia, essa regiãozinha que a gente habita, né? Mas quando você vê hoje, por exemplo, campanhas que pedem a retomada do cinema nacional, peraí, gente, a gente viveu isso no final dos anos 80. A gente está falando disso de novo, por quê? Né? Então, assim, eu acho que é um debate mais amplo de investimento de política pública mesmo, né? No que diz respeito à arte, e acho que a gente só vai conquistar bons contratantes na medida em que eles forem também bons Cidadãos mais conscientes, né? E ser plateia. Eu percebo que o dono do bar, ele não consome arte. O dono do bar, ele quer lucro. Ele quer o que a arte oferece. Ele quer o que a arte oferece para ele. Né? Assim, eu lembro, Éder, assim, muito você estava trazendo no outro bloco, né? Assim, eu como homem negro, né? Assim, para mim era mais difícil, assim, e eu lembro muito dessa sua pauta pelo cachê. Você sempre foi um cara que falou assim, não, tem que pagar, cara, sim. Assim, a gente tem que peitar, e aí assim, e parece que quando a gente briga entre aspas, não, né, pelo reconhecimento do nosso trabalho, parece que a gente está errado, assim, as pessoas ainda têm uma visão do artista como se a gente estivesse se divertindo ali junto com a galera, e não, isso é trabalho. Acho que o primeiro reconhecimento ele é da valorização profissional desse lugar que é trabalho. Exatamente. Mariana Vasconcelos, alguém já perguntou para você se além de música você trabalha? Com certeza, e até hoje, meu filho. A Mariana é a única que não trabalha na família. Ela faz tal coisa, ela faz não sei o quê, ela busca fulano, nananã. Porque é isso, né? Você tá ali trabalhando num lugar de entretenimento, as pessoas acham que você está curtindo o seu momento de entretenimento, e não é, né? Sobre preconceito, Mariana, por ser mulher, inserida num meio... Olha, tirando esse xingamento que foi extremamente machista, né, por parte das meninas e tal, às vezes acontece, né, eu tenho uma banda, então, atualmente eu canto forró e tudo, e na minha banda são 3 homens e eu de mulher. Às vezes eu entro em contato com um contratante sem resposta nenhuma. Aí um outro entra em contato com o mesmo contratante e sai com o show fechado. Caramba! Acontece. Fechando o show pra mim, né? Mas eu sinto que isso passa um pouco pelo machismo, sim. Falta de credibilidade. Pela falta de credibilidade. Não é ela que vai lidar com o dinheiro, não é ela que vai lidar com as datas, com a contratação, com o contrato, com isso. E sou eu que faço isso, né? Sou eu que tenho a empresa, sou eu que redijo o contrato, eu que faço orçamento, sou eu que, enfim, que acerto... E faz isso com louvor, porque... Que acerto as questões de logística, né? Sou eu que faço conta pra gente... Eu assumi essa parte da banda porque eu sou meio mandona também. Né? Centralizadora. Centralizadora, também, né, Mariana? Mas é uma habilidade que eu tenho facilidade em desenvolver. Encontro tempo para fazer isso, ainda que me aperte, e aí eu acabo fazendo. Mas é isso, os meninos, então eu fechei, agora resolve o resto. Assim. Paulinho Veloso, você já sofreu preconceito? Ou, sei lá, pela cor ou pela condição social, algum tipo de... É uma pauta, assim, que está proposta para a gente abordar, porque o artista não está alheio a essas questões, né? Bom, nós somos homens pretos e somos periféricos, né? Nós somos um tipo que a gente invade espaços da classe média, né? A gente toca MPB. Exatamente. A gente chega no lugar e as pessoas sabem que a gente não é dali, né? Então, a partir disso, a gente já sabe como é que vão mirar nos nossos olhos, né? Essas coisas são visíveis, né? Então é impossível dizer que não, né? Não precisa ser agressivo para ser preconceito, né? O olhar, são coisas né? sutis, são coisas pequenas, sutis, são pequenos gestos, pequenas atitudes. Essa coisa está aí. É uma merda, mas está aí. Desculpa a palavra. Tá não, é uma merda.
Reiteram. Ô, Ronaldo, como está a sua carreira atualmente? Como é que você está para a música hoje? Tô velho, Éder. Tá velho. Eu tô velho. Eu tô velho. Você sabe que, assim, às vezes eu falo isso e as pessoas falam pra mim, imagina, né? Mas acho que eu preciso me reinventar, assim, porque eu não consigo ficar quieto em cena, vocês me conhecem, né? Gente, se eu agachar hoje para levantar, já tem uma dificuldade, assim, sabe? Já não rola a camisa Você de contrata dançarinos, Já. dançarinas, e aí quando você se agachar, o pessoal te levanta. Te levanta. Eu lembro que eu fiz Faz um show uma parte vez da aqui cena, pela né? Cultura, que tinha um palco montado. Eu escalei a estrutura do palco com todo mundo morrendo de medo embaixo, assim, desce daí. Hoje não dá mais, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa da performance que eu vou ter que reinventar. Você sabe que, assim, no ano passado a gente fez um encontro de amigos num palco e eu trouxe os membros da Beauvoir para esse encontro. E todos eles, quando terminou, falaram assim: alguma coisa acontece quando a gente se junta, porque vira magia, né? Eu também não sei o que é, mas todos eles querem voltar. Eu confesso que eu não tenho a tua habilidade, Mariana, para organizar a coisa. Ah, tá precisando de alguém para organizar? Vamos? Olha, eu cobro baratinho, Vamos, viu? vamos lá. Então, assim, porque na verdade eu acho que o que a gente queria talvez não fosse um retorno no sentido de pôr o pé na estrada e fazer a coisa. Eu acho que a gente sente falta de estar junto mesmo, assim. Sim. Eu acho que é sobre isso. Então, talvez um show a cada 2, 3 meses, mas eu acho que é uma coisa que JB já sinalizou, Rick Batera sinalizou, Cissão falou que vai entrar nessa com a gente na guitarra. Olha, maestro. Pois é. Não, mas Pesado. tem uma do Cissão ótima. Cissão, beijo, querido. Ele tá aí, ama de paixão. Tem uma ótima. A gente tava tocando uma vez, assim, e aí eu e Thaís, a gente falou assim, vamos tocar Rosana. A gente tava brincando. Eu só escutei Cissão falando assim, essa música é foda. Aí, pode falar foda? Já Tá. foi falado. Só 2 vezes, pode Tá. E aí eu só olhei pra trás e falei assim, o mestre do rock and roll tá falando que o amor e o poder é foda. É sensacional isso. E é mesmo, né? Então, assim, e Fabinho com baixo, que já era também. Então, assim, tem esse movimento nosso, esse desejo de trazer a Beauvoir de volta. Eu confesso que da última vez eu continuei subindo nos lugares, eu subi nas mesas, nos balcões, os donos do bar às vezes gostam, às vezes não, mas a gente garante a performance e o povo curte. Então, talvez até os 50 eu aguente ainda. Olha, eu negócio. contei 5 ou 6 membros aí que você falou que sinalizaram positivamente. Tá faltando quem? Você? Sou eu que tô enrolando, né? Ô, Paulinho, como é que tá hoje atualmente? Sua carreira? Tá estudando música? Como é que é? Porque você está estudando violão brasileiro, cara. Então, entrei nessa Legal. aí durante a pandemia, procurei um sujeito que estava tocando violão um dia que eu escutei e falei, gente, mas o que é isso, né? Aí procurei para saber do que se tratava aquele som que eu ouvia. É o Lércio Miranda, Olha que legal. um grande violonista brasileiro, né? Você conhece. Grande. E comecei a estudar com ele durante a pandemia. E estou estudando com ele até hoje. Inclusive, está fazendo parte de alguns projetos atuais. Show de bola. A gente somos autodidata, Somos né? autodidatas. Estudamos, continuamos Agora estudando. eu estou né? Somos estudando, autodidatas. fui estudar música agora com 40 anos, né? Nunca tinha estudado música e tinha dado aula. Eu vou falar pra você, A gente precisa se virar, A gente precisa se virar. O cara deu aula de sobreviver. violão, mas nunca tinha tido uma aula de violão. Mariana, sua carreira atualmente, como é que tá? Cara, eu tô empenhada aí nos meus projetos de forró, né? Como você falou, né? Então tenho feito muito forró por aí. O duo e o quinteto, como eles são com membros que se intercalam, a gente deu uma seguradinha, porque o forró aumentou a demanda agora. Mas tá indo, né? Tá fluindo, tá indo O bem. que você acha que poderia melhorar, assim, para os músicos de barzinho? Se apresentam em bares, restaurantes, eventos? Eu não sei se essa questão de colocar regras, como que você falou mesmo que agora há pouco? Ah, não vou lembrar. É, igual Normas. normalização, regularizar. uma regularização da profissão, se ela funcionaria. Porque aqui no Brasil as coisas são regularizadas, a gente também dá uma Pula. voltinha
ou pela lateral, né? Quando eu falo de regularização também, passa um pouco assim. Por exemplo, tem uma casa muito famosa mesmo, tá? Que eu já toquei e a Liane toca até hoje, tá? Não vou citar o nome porque não convém, mas assim, os caras arrecadam entre 4 e 7 mil de cover em um dia, tá? E Não repassa isso. não repassa, mas não, eles já passam mais nem 10% disso, entendeu? Isso se o país fosse sério, né? Não sei o que poderia acarretar para eles. Mas eu acho muito insano, assim, sabe? Você repassar, tipo, sei lá, vamos falar aqui aberto, R$ 300. Se você arrecada 5 mil, pagar R$ 300 é um absurdo. É. Eles arrecadam mais que 5. É. Entendeu? E acharam um meio agora de pagar menos ainda. É uma indústria, né? Uma indústria de cover. Através de uma agência. E a agência ganha mais que o músico. É a super uberização do Eu não trabalho quero- da música. É Mais tipo do assim, que- eu não quero nem ter contato com esses caras aí. Vou contratar uma agência, você se vira com eles aí e tal. Você vai morder aqui e tal. Eles vão pegar o farelo, você pega uma partezinha assim e eu. Continua. Entendeu? Então, eu acho assim, poderia ser um caminho, né? Eu não sei como é que isso aconteceria, né? Também precisaria de um estudo, não sei. Mas eu acho que um dos caminhos é esse, e essa questão da educação mesmo, da sociedade, sabe? Porque é isso, né? O dono de bar também é um cidadão, né? Eu sou, ótimo, você é é, todo verdade. mundo, o público é. Então, quando você aprende, entende que é necessário ter essa valorização para que a gente consiga. É uma cadeia de trabalho, de emprego, de dinheiro. O dinheiro que eu ganho eu vou gastar também em outro lugar. Então, assim, isso que precisa ser entendido, né? Ser aprendido. Uma vez eu vi o Ferraz, o escritor Ferraz, falar que enquanto a elite, o rico de verdade, não o ostentador, não estou falando de classe média também, não, falando o rico mesmo, não entender que ele também é povo, não vai ter justiça social, não vai ter revolução, não vai ter nada. Não vai ter nada, porque o pobre só tem o que o rico quer que ele tenha. E só tem acesso ao que, né? O rico não quer, o cara da elite, ele não quer que as camadas de baixo consuma ópera, consuma Mozart, sabe? Ele quer que o cara escute aquela coisa lá mesmo, que eu não vou citar aqui. Entendeu? Ele sabe o que é bom, ele sabe o que é o elixir, ele não quer que as camadas de baixo consumam isso. Ele entende que aquilo ali é para ele, é bom e é para ele. Né? Então, enquanto a elite não entender que ela também é povo, nada vai acontecer. Enquanto esses caras não entender que eles também, né, são consumidores de cultura de alguma forma. Enfim, Paulinho Veloso, o que você gostaria de acrescentar? O que você acha que poderia melhorar? Você está... Eu acho que é só uma mudança estrutural mesmo, como a Mariana citou, Mari Vasconcelos citou. Eu acho que não tem tanto o que se fazer, né? Quando um contratante não é consumidor de música, como é que você vai mudar o sujeito que já é adulto, né? Acho que só estruturalmente mesmo, você mudando as próximas gerações, com ações culturais, com muito investimento, fomento do Estado, entendeu? Vai fazendo transformações mesmo, que são significativas mesmo, que vai deixar rastros na sociedade. Tem que vir da base, né, Paulinho? Não tem jeito. Eu acho que também, não é ser Inserir fatalista, né? Inserir cada vez mais a cultura na educação mesmo, formação. Colocar. E eu acho assim também Na rua mesmo, colocar para as pessoas. Eu sinto uma coisa que eu não sei se é uma ilusão minha ou se eu estou sendo essas pessoas extremamente nostálgicas e tal. Até porque não é sobre coisas antigas que eu vou falar, é sobre agora. Eu acho que as gerações que estão vindo, elas se sentem mais livres para fazer coisas que a gente não sentia muita liberdade para fazer. Então, assim, não era muito comum alguém falar... na minha família, por exemplo, alguém falar que ia ser artista, não era tão simples assim, porque ninguém nunca tinha entendido como é que funcionava um trabalho artístico. E não é que eu tenha sido reprimida, não, mas foi difícil entender, né, esse caminho. Mas eu sinto que agora as pessoas têm mais acesso a isso, então tem muita gente que é influencer, tem muita gente que vai virar artista. Eu acho que espalhando mais, assim, com mais artistas surgindo, porque as coisas estão surgindo de forma um pouco mais espontâneas, eu sinto isso, assim, que não tem tanta pressão, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, eu sinto que está um pouco mais flexibilizado isso. Então, com mais artistas, eu acredito que a sociedade também vai entender um pouco mais que o artista é um trabalhador, né? Porque muito mais gente vai ser
Mas aí eu não sei se eu estou sendo E que a uma arte é sonhadora. essencial também, E que a arte né? é essencial. Não sei se eu estou sendo uma sonhadora, não sei se eu estou viajando aqui, se já houve movimento parecido anteriormente, mas eu sinto isso. Eu sinto que nas escolas, os adolescentes que eu vejo, eles se colocam mais artisticamente, né? Se propõem a fazer mais música, a fazer teatro. E eu acho que muito vem, inclusive, dessa coisa do TikTok, do Instagram. As pessoas se expõem Uma coisa dessa que eu tenho, forma. assim, uma certa inveja, assim, sabe, da nossa época para a época de hoje, a liberdade que a molecada tem para assim, para ter o seu estilo, né? Quando eu vou, né, em horário de escola, saída ou entrada de escola, assim, que eu vejo as meninas com os cabelos afros, tudo armado assim e tal, não tem aquela coisa, tem que alisar, tem que pentear. Não, é aquele cabelão ali mesmo, tal. O estilo vai de chinelo para a escola e não tá nem aí. Essa coisa, essa liberdade de poder se expressar também pelas roupas, assim. Na nossa época não tinha muito isso, era tudo meio assim, padrãozinho, né? E a gente Eu estava falando sobre isso ontem com uma amiga minha. A gente estava falando também da descentralização da informação, né? Ela vinha de cima de uma rede de TV, talvez, assim, e uniformizava todo mundo de alguma maneira, assim. Agora, com a internet, já pode ter os podcasts, as pessoas têm outras maneiras de ter todos os canais de se informar. E pode pipocar, as tribos podem pipocar, né? Pode surgir coisas diferentes, né? O movimento negro também, o crescimento do movimento negro, movimentos sociais, hip hop, essas coisas todas que tem boas, que tem parecido, surgido, crescido. Show de bola. Galera, Eu achei que você queria fazer dancinha do TikTok quando você começou a falar. Eu também pensei. Você também Você sabe alguma? Você do pode TikTok, mostrar. não consigo, eu não tenho, a minha coordenação motora não me permite. Olha, que a Eu sua não filha tenho. já te ensinou alguma. Ela faz umas paradas lá, mas eu não tenho coordenação motora nenhuma para isso. Se eu tentar, vai ser uma coisa. Eu achei que você ia Se eu falar, eu tentar queria fa- fazer uma Não, dancinha se do eu- TikTok, mas a minha geração não tinha. Eu Na achei que ele ia verdade, falar se eu isso. tentar fazer alguma coisa do tipo, eu vou inventar uma nova dança, assim, sei lá, do canguru, alguma coisa do tipo. Vamos lá, ô Ronaldo, quer deixar suas considerações finais, seus contatos? Não, na verdade, meu Instagram é ronaldo.alexandrino. Me sigam lá. Vou falar até uma coisa do meu Instagram, gente, que tem gente que acha que vai pra lá, vai encontrar coisa acadêmica. Aí tem gente, ao mesmo tempo, acham que vão encontrar música, ao mesmo tempo, acham que vão encontrar eu. É tudo junto, não tem três Tudo junto e perfis. misturado, né? Eu sou tudo aquilo, então não reclamem. Né? Para de seguir, é mais fácil. A propaganda que ele faz. Você sabe que isso dá mais engajamento. Para! Para de me seguir. Faz um agora. profissional, faz um pessoal, eu não consigo administrar não dou conta de 3. Mas enfim, o que eu queria apenas dizer, que eu acho que resume assim, muito da minha trajetória como artista, como acadêmico, como professor, enfim, eu acho que se eu pudesse resumir a minha trajetória, seria seja você. Né? Show. Acho que para mim é sobre isso, assim. E ser quem a gente dá trabalho, não é fácil, a gente tem que segurar o tranco muitas vezes, mas vale a pena, né? Então, acho que é sobre amor próprio. Quando a gente se ama, a gente pode amar também. E seja você, acho que Show. Acho que é isso que eu deixo. Top, Ronaldo. Mariana Vasconcelos, suas considerações finais e como é que tá a sua carreira hoje? Projeto Escuta o Cheiro, Forró de Casa, um montão de coisa aí. O projeto Escuta o Cheiro tá rodando. Todo primeiro domingo do mês tem forró. Todo terceiro domingo do mês tem samba. Uma maravilha de quintal ali em Souzas. Quem quiser conhecer tá convidado. Projeto Escuta o Cheiro. Mari Vasconcelos, cantora, nas redes sociais. Esse é meu Instagram. Ali tem muito pouca coisa, porque eu fico administrando também a página do Forró de Casa, que é com i, @forró de casa. Ali tem as coisas do forró que estão acontecendo, então, quiserem seguir, sigam. E acho que de consideração eu tenho para fazer o seguinte, consumam música, vão aos bares e respeitem aquilo que está acontecendo. Quem está ali porque não encontrou outra forma de ser feliz que não fosse aquela, ama o que está fazendo, ainda que seja mal remunerado. Então, é muito fácil falar, mas vai fazer outra coisa. Não vai fazer outra coisa. A pessoa ama fazer aquilo, se vê naquilo, está feliz naquilo, e ela só quer respeito e boa remuneração, porque é o justo para todo mundo. Então, é isso que eu tenho para falar.
respeitem o músico de bar. Ele não tá ali só para fazer um fundo para sua conversa, tá? Show. Gostei. Exatamente. Vou reproduzir depois tudo isso que você falou nas minhas. Fica à vontade. Paulinho Veloso, como é que tá a sua carreira hoje? Eu já perguntei isso, não? Você perguntou. Você estava estudando, né? Estudando o violão brasileiro lá, né? Essa coisa. Tá tocando? Tocando por aí nos bares ainda e com projetos novos aí. Do Peixe Água. Do Peixe Água rodando. Kainan Miyashon tá sempre presente, né, no palco comigo, Show de grande bola. parceiro. De longa data mesmo, assim. Kainan é parceiro desde que eu comecei a tocar na adolescência. O Kainan era uma criança que ficava lá assistindo nossos ensaios. Nossa, Aí depois ele subiu pro palco Aí, comigo. ó, da hora. que legal, não sabia disso, não. Exatamente. Sobre a trecha, vai rolar um flashback um dia? Não? Opa, estamos prontos aqui. Ó. O naipe vocal tá. O naipe vocal tá... Só falta uma Já banda. sinalizou, já sinalizou. Só falta um quinteto, né, para acompanhar Falta, a gente. verdade. Ó, show de bola, hein? É isso aí. Pessoal, esse foi o podcast Barzinho Voz e Violão, com a minha amiga Liane, meu amigo Paulinho Veloso, Mariana Vasconcelos e Ronaldo Alexandrino. Eu, Éder Nunes, gostaria de agradecer o apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Hortolândia, a Secretaria de Cultura daqui da cidade de Hortolândia também, e a Lei de Incentivo Paulo Gustavo. É isso. Fiquem com Deus e até uma próxima. É isso aí. Show! Amém. Valeu. Valeu.